Deus cumpre o que promete. Meu prezado irmão, é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Fique conosco até o final. Continue se inscrevendo em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar o seu like. É muito importante, mas muito importante para o crescimento do projeto Ide e Pregai, pastor Jairo Freitas. E agora prepare-se, porque Deus vai falar conosco através da Bíblia, da sua infalível palavra. O texto de hoje está no livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 31. Preste bastante atenção, porque a pastora Sara Freitas vai fazer esta leitura com muito carinho e com muita atenção, só para você. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aleluia! Muito obrigado, Paizinho, por esta leitura. Meus irmãos, meus amigos, que texto lindo. O apóstolo Paulo aqui continua com o seu discurso e nós continuamos aprendendo com ele, tá certo? Então, segundo o texto lido, Deus sempre cumpre o que ele promete. Ele prometeu que Jesus viria, veio. E lá na cruz ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É com base no texto que nós vamos continuar aprendendo. Bem-aventurado, né? Está lá no livro de Apocalipse, aquele que ouve, que lê e que obedece às profecias deste livro. Então, quem ouve, não basta só escutar, tem que ouvir, tem que obedecer. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos para o primeiro tópico da mensagem de hoje, com base no texto. A promessa de Deus é cumprida. Texto bíblico. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês ouviram, não é? Pois é. Então, ele começa aqui o texto falando ele. Ele quem? Jesus. Jesus, ele ressuscitou e foi a Galiléia. Ele disse para Maria Madalena, olha, quando ele ressuscitou, avisa a todos, inclusive a Pedro, que nós vamos nos ver lá na Galiléia. Então Jesus, depois da sua ressurreição, ele não era agora mais limitado pelo espaço. Ele, quando ele queria, ele se apresentava em qualquer lugar. Se apresentou na Galiléia, se apresentou para Maria lá no jardim, lá onde ele foi sepultado, se apresentou para aqueles irmãos que foram lá a caminho de Emaús, depois se apresentou para os irmãos, a mais de 500 irmãos só de uma vez, e assim por diante. Então Jesus, ele, durante 40 dias, ele continuou aqui na terra, preparando os discípulos para a grande missão. E hoje, meus irmãos, ele continua vivo. Depois que ele subiu para os céus, ele enviou quem? O Espírito Santo, que está conosco. E ele, o próprio Jesus, também está conosco, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos sozinhos.
Ele prometeu. E quando ele promete, ele cumpre. Ele cumpriu tudo a respeito de Jesus e também ele continua cumprindo tudo que ele prometeu. E a promessa maior para nós hoje qual é? É que ele brevemente vai voltar. Não esqueça disso. Jesus Cristo vai voltar para levar para o céu um povo. Ele não vem buscar uma igreja denominacional. Não. Ele vem buscar um povo. Que povo, pastor? Um povo que em vida aceitou a ele como Senhor e como Salvador. Um povo que perseverou pela fé, servindo a ele. E, enquanto nós estivermos por aqui, nós temos que servi-lo. E a melhor maneira de servi-lo é fazer a vontade dele. Porque a vontade dele é que todo ser humano seja salvo. Amigo, Deus quer que você seja salvo. Pastor, mas eu já tenho a minha religião. Paulo tinha a religião dele, Paulo era fariseu. Pedro, Tiago, João, a própria Maria, mãe de Jesus, tinha a religião dela, ela era judia. Ela tinha a religião dela. A Bíblia não diz qual era a facção da qual ela pertencia. Eu falei facção aqui porque naquela época o judaísmo estava dividido em várias seitas. As mais importantes, as mais conhecidas, era a seita dos fariseus e dos saduceus. Então, Maria, mãe de Jesus, ela tinha a sua denominação, ela fazia parte de uma das divisões do judaísmo naquele tempo. Então, Maria também era religiosa. Como você também era religioso, como eu também, pastor Jairo, era religioso. Mas aí eu compreendi que eu precisava, apesar de ser religioso, eu precisava ter um verdadeiro encontro com Jesus. Paulo de Tarso era religioso e, em nome da religião, ele perseguia os cristãos, ele perseguia os seguidores de Cristo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus, apesar de ser religioso. É por isso que você também precisa ter um verdadeiro encontro com Jesus, não obstante você ser um religioso. Dá para dar glória a Deus aí? Então pronto, dê glória a Deus, fique conosco, porque vem aí o segundo tópico da mensagem. A incorruptibilidade de Jesus. Texto bíblico. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aleluia. Meu prezado irmão, o que Deus promete, ele cumpre. É o texto, é o tema da nossa mensagem de hoje. Então, o que a pastora Sara acabou de ler são promessas feitas ao povo de Israel naquele tempo e a nós hoje, como gentios. Eu era gentio, você que é religioso, aí você é um gentio. Você precisa nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era fariseu, mas Jesus disse: tu és religioso? Sim, Jesus, eu sou. Mas você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Água, Jesus estava falando ali da palavra de Deus, para alguns o batismo, mas também ele disse: você tem que nascer do Espírito, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas voltando aqui ao texto que foi lido. Então o apóstolo Paulo, no discurso, falou lá para os irmãos de Antioquia da Pisídia, que eles precisavam conhecer Jesus de verdade. E Jesus prometeu que Jesus cumpriu o que ele prometeu. Jesus ressuscitou, e como ele ressuscitou, agora o corpo dele não ia mais morrer. Porque nós hoje somos corruptíveis. Essa palavra corruptível, a raiz da palavra corruptível é corrupção. Todo ser humano é corrupto por natureza. Por quê? Porque o nosso corpo vai envelhecer. Essa palavra corrupção no original nos dá a ideia de envelhecimento. Hoje a palavra corrupção tem uma outra conotação. Corrupto hoje é aquele que vive roubando,
roubando a nação, roubando o município, roubando o governo federal. Esses aí são os corruptos. E Jesus, tanto ele não era corrupto no sentido hoje literal da palavra corrupto, como ele também não envelheceu. Quando ele morreu, o corpo dele não entrou em estado de decomposição. Esta foi a grande diferença de Jesus e nós. Nós, o nosso corpo, quando alguém morre, com 24 horas pode enterrar, que entra em estado de decomposição e começa a cheirar mal. Não é assim que acontece? Mas Jesus passou 3 dias e 3 noites, mas não entrou em decomposição. Por quê? Porque Jesus era incorruptível no sentido geral da palavra. Nós, seres humanos, somos corruptíveis. Aí é o milagre. Como Jesus se tornou, aliás, ele já era incorruptível, e agora, depois que ele ressuscitou, ele continuou incorruptível. Por isso, brevemente, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, nós também seremos incorruptíveis, porque vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Não é uma bênção? É uma bênção ser crente em Jesus, porque esta promessa é para nós. E quando Deus promete, ele cumpre. Assim como ele ressuscitou Jesus e o corpo de Jesus continua incorruptível até hoje e será eternamente incorruptível, assim nós também. A partir do dia do arrebatamento da igreja, nós também seremos incorruptíveis. E você, amigo? Você pode, a partir de hoje, receber esta promessa de Deus e se tornar incorruptível. Mas para que você seja incorruptível, você tem que aceitar aquele que é incorruptível. A quem você está se referindo, pastor? Eu estou me referindo a Jesus, que morreu, mas que ressuscitou incorruptivelmente, para voltar brevemente, para que esta incorruptibilidade aconteça na vida daquele que crê e perseverar, servindo a Ele até o final da sua existência na terra. É por isso que eu quero orar por você agora, para que você tome posse também desse direito de viver em incorruptibilidade a partir do momento em que você aceitar Jesus e perseverar, servindo a Cristo até o dia do arrebatamento da igreja. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu recebi de Ti, eu comuniquei aos nossos milhares, aos nossos milhões de assistentes. Paizinho, por aqueles que querem tomar posse desse direito de incorruptibilidade, eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos perseverem firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus. E agora, vamos orar para o Brasil, para que o povo brasileiro também receba este direito de incorruptibilidade. Por que o Brasil está do jeito que está? Por causa da corrupção. Mas este mal que atinge a mente, a alma, o coração do ser humano, este mal vai sair, porque nós estamos orando para Jesus salvar o Brasil, para que Jesus dê sabedoria para o povo brasileiro compreender a verdade do seu santo e poderoso evangelho. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todo o povo brasileiro. Paizinho, são mais de 200 milhões de almas que precisam nascer de novo, que precisam tomar posse do direito de incorruptibilidade, que passa a fazer parte da vida daqueles que aceitam a Jesus, que confessam a Jesus como teu Senhor e Salvador. Paizinho, salva o Brasil. Estamos numa guerra espiritual do bem contra o mal. Paizinho, para aqueles que estão do lado do bem, que já te aceitaram como Senhor e Salvador, Pai, dá sabedoria, força, coragem, determinação, para que todos perseverem firmes neste caminho. Paizinho,
mas há muitos, há milhões que precisam nascer de novo, que precisam ter um encontro contigo para terem o direito de incorruptibilidade. Paizinho, salva estas pessoas, que elas se convertam a Ti enquanto é tempo, enquanto estão vivas. Salva o Brasil, liberta o Brasil do mal, liberta o Brasil desta corrupção generalizada que está acontecendo nesta nação. Paizinho, o Brasil é Teu, o Senhor é o Deus do Brasil, salva o Brasil, dá sabedoria para este povo escolher o que é certo, escolher aquilo que é bom, dá sabedoria e dá discernimento, que é um dos 9 dons espirituais, dá discernimento, revela para o povo brasileiro quem é quem neste ano de eleição, Paizinho. Faz isto para a tua honra, faz isto para a tua glória, faz isto para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus.